Vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que não consegue parar quieta. E essa semana não foi só o meu cabelo que acabou percebendo essa minha inquietude. Sim, eu mesma cortei o meu cabelo, mas não é disso que eu vim falar com vocês. Eu coloquei também as nossas portas aqui de casa à prova e fiz uma transformação nelas e elas ficaram do jeitinho que eu sempre quis. Já faz tempo que elas estavam precisando ser pintadas, mas não foi só isso. Eu quis que o modelo delas combinasse com o restante da casa. E aí vem transformação e eu acho que vocês vão adorar. Porque é naquele estilo faça você mesmo, com muita facilidade, do jeito que eu gosto de trazer sempre aqui no canal para vocês. Vou começar explicando por que eu decidi mexer nas portas aqui de casa. Quando nós voltamos pro apartamento, as nossas portas eram coloridas e não combinavam mais com o nosso estilo. E aí eu usei tinta de parede para pintar as portas. O resultado foram essas manchas de uso, porque não é uma tinta própria para um lugar que você fica pegando o tempo todo. A princípio, quando nós pintamos, era para ser uma coisa momentânea, mas acabou ficando até hoje. Então, agora é hora de renovar. Mas, como vocês já sabem, eu não consigo parar quieta. Então, eu resolvi que além de pintar as portas, eu ia fazer algumas molduras para deixar elas no estilo do nosso lar. Outra coisa que eu queria há muito tempo era maçanetas douradas, mas vocês já viram o preço dessas maçanetas com uma pegada vintage? Pois é, então resolvi eu mesma fazer a minha maçaneta. Comprei essa lixa-ferro para passar por toda a maçaneta, porque como ela é uma parte que a gente pega com frequência, a tendência da tinta aí saindo é muito grande. Então eu pesquisei o melhor método e na minha pesquisa disseram que era isso aí, lixar bastante. Confesso que deu uma aflição ficar lixando metal, mas acho que vai dar certo. Só que essa não é a única parte do processo, vem aí uma sequência de coisas para fazer essa maçaneta durar e eu espero realmente que funcione. Acompanha comigo. Maçanetas lixadas, chegou aquela hora que eu me pergunto o que eu tô fazendo, por que eu resolvi inventar isso. Eu detesto essa parte de passar a fita crepe nas coisas, pra não pegar o cantinho, seja na hora de pintar a parede, seja na hora de fazer qualquer coisa. Imagina então essa fita crepe toda em volta da maçaneta. Ai, pra mim é a pior parte, gente. Como eu vou usar tinta spray e ela é perita em pegar em lugares que a gente nem imagina, eu resolvi colocar esse monte de plástico aleatório na porta com um monte de fita durex, sem muito critério, apenas para que ela não manche o branco da porta. Mesmo que a gente vá pintar depois, eu achei melhor prevenir. E aí, claro, veio o meu erro, porque sem erro não tem transformação aqui em casa. Eu comprei um primer que ele dizem que é essencial para segurar depois o spray da cor, mas eu comprei ele com cor, então ele veio cinza e deixou a minha maçaneta cinza. Mas eu resolvi passar ele desse jeito mesmo, porque dizem que ele ajuda muito na aderência e na fixação depois do outro spray. E quando eu coloquei o dourado por cima, nem parecia que tinha um prata por baixo. E aí ficou perfeito. Com a primeira maçaneta encaminhada, chegou a hora de começar a cortar as molduras das portas. Eu usei Boiserie de EVA, vocês sabem que esse é um material que eu gosto bastante de usar aqui em casa, usando um de modelo e cortando os demais com tesoura, porém o fabricante não recomenda que você corte com tesoura porque fica rebarbas, então façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Ele vem ali com um molde bonitinho para você cortar e estilete, não cortem com tesoura, não sejam como eu. Eu não ficou com rebarba, mas é isso, né, gente? A gente vai usando com tanta frequência o material e você vai se acostumando com ele. A primeira parte que eu cortei, a primeira porta que eu fiz, foi mais, assim, difícil. E depois você vai pegando o jeito e vai fluindo que você começa a fazer de olho fechado. Todas as molduras cortadas, prontas pra gente colar e já separei cada modelo de cada porta pra não fazer aquela bagunça depois. Mas antes, o toque final da primeira maçaneta é o verniz. Eu comprei esse brilhante, eu prefiro o fosco, mas ele não ia chegar em tempo hábil aí para as coisas que eu precisava, então foi o brilhante mesmo, e dizem que ele é ótimo para ajudar a fixar e não sair a tinta do metal.
Comecei então a colagem das molduras, e como o EVA ele é autocolante e ele tem uma certa flexibilidade, o nivelador ajuda muito na hora da gente colar. A parte que eu tive mais dificuldade foi essa que eu filmei para vocês, que foram colocar as partes de baixo da moldura de baixo. Acho que pela forma que eu fico ali sentada no chão, para você enxergar e deixar retinho, é o que tem um pouquinho mais de dificuldade, mas os outros depois foram bem tranquilos. As molduras das portas da sala já estavam prontas e eu comecei a passar massa corrida no encontro das moldurinhas. Essa é uma técnica que eu usei também no shiplap que coloquei na cozinha. Se você não viu esse vídeo, tem aqui no canal, você precisa assistir porque ficou fantástica a transformação. E antes da gente continuar, eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque tem transformação, tem dica de organização, tem tudo que você quiser para sua casa, para você se inspirar aqui no nosso canal toda semana. Agora é hora da maçaneta do quarto. Aqui eu confesso para vocês que eu já estava tão cansada que eu esqueci de lixar. Então ficou sem lixar a maçaneta. A gente vai fazer um teste do que dura mais. O lado de lá que ela está lixada ou o lado de cá que ela está sem lixar. Quem sabe só o primer já vai dar conta disso. Aqui mostrando de pertinho para vocês como ele deixa esse aspecto fosco, que inclusive eu gostei bastante. Se fosse a cor que eu queria, talvez eu nem tivesse passado o outro spray por cima. E vendo toda essa gambiarra que eu fiz para passar o spray da cor, vocês devem estar pensando, não é mais fácil tirar a maçaneta? A questão, gente, é que eu tava com o tempo correndo, eu fiz toda essa transformação em um dia, e o segundo é que eu não sei tirar a maçaneta e colocar de novo no lugar. E como eu queria fazer isso sem precisar ficar pedindo ajuda, eu dei conta aqui do meu jeito mesmo. Enquanto a maçaneta do quarto seca, eu vim aqui para a sala pintar agora as portas. Agora sim, com a tinta esmalte à base d'água, a tinta correta para portas e não aquela de parede que eu usei. E aqui a parte que eu mais detesto, como eu disse para vocês, ter que colocar a fita crepe em todos os cantinhos. Mas é aquele mal necessário, a gente não tem o que fazer, não é mesmo? Daí aos 45 do segundo tempo eu resolvi que eu também ia pintar de dourado esse trinco de corrente, né? Aquela famosa fechadura pega ladrão. Eu ganhei essa fechadura do meu pai, então é uma memória muito importante para mim e eu quero mantê-la sempre aqui em casa para lembrar dele. E como vocês podem ver, eu precisei da ajuda do meu universitário. Comecei a pintura das portas e aqui já estava anoitecendo, então eu já não estava enxergando muito bem onde precisava ser pintado ou onde não. Então os retoques tiveram que ficar para outro dia. E agora, bora de resultado. Eu amei como as molduras da porta de entrada combinaram com o nosso shiplap da cozinha e como o dourado dessa fechadura combinou com os quadros de receitas. Esse pedacinho acabou ficando o combo de memórias afetivas que eu tanto queria. Porque se você perdeu, aqui no canal tem um vídeo mostrando que essas receitas são da minha mãe e da minha sogra e eu fiz quadrinhos delas. Junto com a fechadura que eu ganhei do meu pai, ficou pra mim um combo perfeito. A moldura da minha série preferida, vamos ver se você tá afiado e coloca pra mim qual é aqui nos comentários. E assim ficou a primeira porta, que é a porta de entrada. Ah, vocês sabem que aí nesse cantinho deve vir o carrinho de chá, mas quem me segue no Instagram já sabe o problemão que deu, então eu tô esperando aí pra fazer uma nova compra e em breve vem transformação desse cantinho. Gostei muito desse desenho de uma moldura menor embaixo e uma maior em cima, eu achei que assim a porta fica bem mais sofisticada. E ficou assim a nossa entrada compacta do nosso apartamento de 36 metros. Agora bora para outra porta. Essa é a porta de entrada para o quarto e a gente vai combinar de ignorar que não recebemos ainda a pedra da lateral da nossa lavanderia. A gente vai focar só na beleza que ficou o resultado dessa porta, com essa maçaneta linda que combinou demais com a nossa casa. Dos retoques que eu falei pra vocês, que já era tarde, eu não tava enxergando mais nada, tem algumas manchinhas mais escuras que eu vou precisar passar de novo a tinta, mas no geral estou extremamente satisfeita com o resultado da segunda porta.
Vamos agora ver a terceira porta, ou melhor, a parte de dentro da segunda porta. Posso falar sem exagero algum que eu amei a combinação do dourado com a cor dessa parede. Achei que ficou fantástico. Aqui também tá precisando de um retoque, mas isso também vou resolver depois. E deixa eu contar um segredo pra vocês. Já que eu não lixei essa parte de dentro da maçaneta, eu resolvi também não passar o spray verniz pra finalizar. E agora eu quero ver se ela vai durar tanto quanto o lado de fora. E por que eu fiz isso? Porque eu amei esse efeito mais fosco que ela ficou. Então talvez eu compre o verniz fosco depois e passe tanto desse lado como do outro. Bom, eu sei que elas ficaram todas no mesmo modelo. Mas você tem uma porta preferida? Porque eu tenho. Pra mim, a parte de dentro aqui do quarto, com essa parede mais num tom de bege, junto com o dourado da fechadura, eu achei que ficou fantástico. E agora eu posso te fazer um pedido? É aquele de sempre, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Porque aqui sai vídeo toda semana com dicas de decoração e organização para sua casa. Até o próximo vídeo!